receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Aleluia, aleluia, aleluia. Te exaltamos nessa noite, Jesus. Declaramos, Pai, que tudo que temos, tudo que somos, nosso coração, nossa mente, nosso corpo, submissos e entregues à sua vontade, Pai. Eu peço que nessa noite o Senhor possa se mover no nosso meio, trazendo, Pai, o alimento necessário para o seu povo. Obrigado porque o doce Espírito de Deus, Espírito enviado para nos ensinar toda a verdade, Pai, Ele está livre para se mover nesse lugar. E eu declaro que nenhum de nós sairemos daqui sem receber nossa porção. Obrigado pela unção que despedaça o jugo do diabo e que manifesta, Pai, a alegria, a força, a vitalidade do Teu reino se manifestando no nosso meio nessa noite, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Você pode declarar uma palavra de bênção para o irmão que está do seu lado antes de sentar. Declara algo positivo, algo bom, algo do seu coração, e em seguida você pode sentar. Muito obrigado, Ministério de Música, bênção demais. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa. Amém. Sempre que a gente diz assim, declara uma palavra de bênção, quando é os irmãos viram para o outro e falam bênção, aí senta. Mulher não, mulher escreve quase uma carta, né, de bênção, tem uma poesia, muitas palavras, isso é maravilhoso. Que bom ter isso no corpo de Cristo, né? Mas que bom, irmãos, para mim é uma alegria grande estar aqui com os irmãos hoje à noite. Uma surpresa agradável, positiva para a gente. Poder conhecê-los pessoalmente, a gente já ouviu muito falar dos irmãos. A gente já tem um carinho muito grande pelo pastor Wellington, Jussane, pelo Jefter, né? Fiquei hospedado um tempo com o Jefter no Japão. Então amo essa família, sou grato a Deus pela vida, pela sensibilidade de vocês. E eu creio que Deus começou aqui, Ele vai completar, né? De fato, existem tantas coisas, irmãos, que estão acontecendo com a nossa vida, e o meu cuidado é de que a gente não perca o que Deus está fazendo de forma pessoal na nossa vida e na nossa igreja. Tentar falar isso de outra forma. Às vezes é muito fácil para a gente admirar o mover do Espírito de Deus sobre outras igrejas. Às vezes a gente fica pensando, não, pastor, eu acho que eu preciso de algo que está acontecendo no norte, algo que está acontecendo na África, algo que está acontecendo em um outro lugar. Eu não estou dizendo que nós não estamos conectados como corpo de Cristo, claro que sim, nós precisamos uns dos outros, graças a Deus, porque essa igreja, a Asa Sul, não está desconectada do corpo Verbo da Vida, a gente está ligado, né? Uma asa desconectada nunca é uma coisa boa, mas era uma piada, os irmãos não entenderam, não? No avião, asa desconectada, irmão, dá um problema grande demais. Bom, pois bem, vocês estão conectados como igreja a um ministério, o Ministério Verbo da Vida. Nós oramos pelos irmãos, nós declaramos a palavra, declaramos confissões do coração mesmo para a sua vida, mas o que eu quero dizer é que existe algo genuíno que Deus está fazendo na sua igreja. Não perca o que Deus está fazendo aqui. Às vezes a grama do vizinho sempre é mais verde, o céu da casa do vizinho parece mais azul, mas a gente precisa valorizar o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja. Existe um alimento especial. Alguém já disse, irmãos, que a mãe, quando ela tem o bebezinho, o leite com o qual a mãe alimenta a criança, ele é bem personalizado para as necessidades daquela criança. E existe algo, irmãos, na igreja local que supre a nossa necessidade de forma muito pessoal mesmo. Os irmãos estão comigo? Eu sei que isso não acontece aqui em Brasília, não. Eu estou falando porque está ficando no YouTube e alguém vai precisar ouvir isso. Mas às vezes é muito fácil a gente reconhecer mesmo, né? Ah, não, o pregador da televisão, o que eu costumo... Hoje a gente não assiste mais tanto televisão para ouvir pregação, né? Mas o pregador do YouTube. Mas quando você está doente, não é o pregador do YouTube que vai lhe visitar, não, né? Casamento, não, o pregador do YouTube, irmãos, o pregador do YouTube está ocupado, tem muita coisa para ele resolver. Mas, irmãos, existe uma graça fluindo de forma local e que a gente nunca pode ser pego nesse lugar, nessa condição de não entender, de não valorizar e receber daquilo que Deus está fazendo. Amém? Estou falando só como
vacina, não como remédio. Mas eu sei, de fato, irmãos, a nossa vida conectada a uma visão, ela faz com que haja um florescer que não iria acontecer se a gente tivesse entregues a nós mesmos, né? E esse fortalecimento dentro da igreja local, ele é necessário para qualquer membro do corpo. Então, muito bom, que bom que você veio. Como o pastor falou, meu nome é Rafael, eu tenho uma filhinha de 3 anos, ela não pôde vir porque está se recuperando ainda da conferência, foi muito intensa aí, idas e vindas, dormindo tarde, minha esposa está me dando esse socorro, mas saibam que a gente já ama vocês, né? A gente ama essa obra. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus, eu tenho meditado e existem assuntos que não podem sair da nossa boca e do nosso coração. Às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu lembro, na época eu estava pagando uma matéria de cálculo no curso que eu estava fazendo, e eu comecei a notar uma certa dificuldade. Fazia muito tempo que eu tinha parado, tinha saído já da escola, e quando eu comecei a fazer algumas contas lá, eu vi que estava dando errado, e que eu não estava conseguindo entender bem. E aí eu, no primeiro momento, me assustei, né? Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu notei, irmãos, que os erros que eu estava cometendo não era por não entender a matéria que estava sendo dada, era por estar errando na matemática básica. Sabe como é? Quando eu descobri, irmãos, que eu não estava sabendo multiplicar a fração, eu fiquei um pouco assustado. Cara, eu não estou sabendo isso aqui, é uma coisa básica, isso é problema da 5ª série. Não era nem problema eu ia dizer 2º grau, mas tem gente mais nova aqui e ia ficar rindo de mim. Mas o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, irmãos, na nossa vida, o que está faltando, aquilo que talvez não esteja produzindo resultado, não é porque a gente não está entendendo a última revelação ou aquele lugar de crescimento na fé que talvez você esteja ouvindo de forma recorrente, mas muitas vezes, irmãos, quando nós não estamos tendo os resultados que nós queremos na nossa vida, e por resultado, entenda, eu estou falando sobre a efetividade da palavra, o que a palavra promete para a sua vida, é importante que a gente cheque as nossas bases, que a gente volte para os fundamentos, porque um fundamento, irmãos, ele precisa ser constantemente revisitado. Eu conheço crentes que, eu sei que não acontece aqui, mas uma vez, é o pessoal que está assistindo aí. Os irmãos que estão assistindo, perseverem, eu estou brincando, viu? É só para contextualizar. Mas às vezes, irmãos, as pessoas pensam que o que está faltando é a revelação que elas não tiveram, é o culto que elas não assistiram. Mas, irmãos, o que está faltando não é o que você não sabe, o que está faltando é a prática adequada do que a gente já sabe. Deus não vai te cobrar por uma coisa que você nunca ouviu, mas certamente Ele espera que você faça algo com o que você recebeu. Lá em Mateus, quando a Bíblia vai falar sobre a parábola do semeador, quando o Senhor volta, Ele pergunta para aquele homem para quem Ele tinha dado 5 talentos, o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? E ele disse, Senhor, quando eu peguei aqueles talentos, eu saí imediatamente a negociá-los. Amém? Isso me mostra que, de fato, a gente tem que ter rapidez, agilidade para pegar o que Deus está nos dando e produzir com aquilo. Eu sei que o contexto ali de talentos, o talento era uma medida financeira, mas a ideia ali, irmãos, é de que o que Deus ele nos faz, o que Ele nos permite participar, nós devemos nos mover, nós devemos responder a Deus de forma adequada. Amém. Sabe que fé recebida, mas nunca colocada em prática, não produz efeito nenhum? Tiago, no capítulo 2, ele vai questionar e vai dizer, irmão, me mostra a tua fé sem obras, mas com obras eu vou te mostrar a minha fé. Em outras palavras, fé, ela não pode estar só no coração, ela precisa ter uma reação. Olhe para o seu vizinho aí e diga, reaja. Amém? Fé tem que ter uma reação. Quando aquele homem recebeu o talento, ele saiu rápido. Tiago vai dizer no capítulo 1, irmão, não se torne só um ouvinte da palavra, porque o ouvinte apenas, ele se esquece do que ouviu e ele acaba enganando a si mesmo. É muito ruim ser enganado pelos outros. Mas pior ainda é a sensação que você pode ter de ter enganado a si mesmo. Eu não sei se você já teve por isso, mas passou por isso. Mas quando alguém te engana, eu sei que tem uma raiva envolvida naquilo. Mas pior ainda é aquele pensamento, cara, por que eu me deixei enganar?
Eu sabia que não era para ter feito aquilo, eu tinha uma percepção que não devia ter feito daquele jeito, acabei me enganando. Irmãos, quando a gente ouve a palavra e não sai com a atitude, eu estou pronto para praticar o que eu ouvi, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Um ambiente positivo, um ambiente maravilhoso, mas sem prática, fé genuína nunca entra nesse lugar de operação, de manifestação. Atos no capítulo 14, diz que Paulo estava pregando lá e tinha um homem que tinha fé para ser curado. Eu imagino isso como uma ilustração do que pode acontecer em todas as áreas da nossa vida. Aquele homem, ele estava numa cadeira de rodas, não estava na cadeira de rodas, ele estava paralisado. Diz que ele estava paralítico e que ele nunca, não tinha cadeira de rodas na época, senão ele estava. Mas ele estava lá, paralítico, nunca pôde andar, a Bíblia diz. Os irmãos estão aqui? E ele tinha fé para ser curado. Então isso significa que é possível uma pessoa ter fé para prosperidade e não estar prosperando. É possível uma pessoa ter fé na área de cura e não estar andando em saúde. Por quê? Porque não se trata apenas de ter fé, mas de pôr em prática a fé que você tem. Agora, uma vez que você pôs em prática a fé que você tem, existe um outro elemento, que é o elemento da perseverança, até que aquilo que você está crendo se manifeste. Vou lhe avisar, irmãos, fé não garante que você vai ter um resultado instantâneo. Mas fé sempre funciona. Não existe a possibilidade de fé falhar, irmãos. Fé sempre funciona porque é uma lei estabelecida por Deus. No entanto, algumas pessoas elas vão ficando fracas à medida que o tempo vai passando, porque elas negligenciam mais uma vez esses princípios. Eu quero falar de alguns deles aqui. Mas o que eu quero pontuar, eu estava falando na parábola do semeador, ele vai dizer que aquele servo que foi um servo mau e negligente, ele recebeu o seu talento, ele recebeu um talento só, e ele enterrou aquele talento, e a Bíblia diz que ele enterrou por medo, porque ele disse que achava que o senhor dele era mau e que ele colhia onde não plantava. E aí o Senhor falando com ele diz, mas você deveria ter feito o seguinte, se você sabia ou achava que eu era mau e que eu ia colher onde eu não plantei, devia ter pego o meu talento, colocado na mão de um banco, de um banqueiro, e de alguma forma, quando eu voltasse, eu ia receber aquele meu talento multiplicado. E eu fico pensando, irmãos, aquele homem, ele disse, o Senhor é mau e colhe onde não plantou. Isso é verdade sobre Deus? Não, irmãos. Aquele homem estava acreditando numa mentira. Aquele homem estava com uma crença errada a respeito do seu Senhor. Mas o que o Senhor disse quando voltou? Cara, eu nem vou te julgar pela falta de conhecimento que você tinha. Eu vou te julgar pela verdade que eu te dei a conhecer e você não fez nada. Em outras palavras, independente do meu caráter aqui, se você não entendia o meu caráter, a minha questão é, eu te dei o talento e disse, faça alguma coisa com o que você está recebendo. Em outras palavras, irmãos, a gente vai receber uma cobrança da parte de Deus pelas verdades que nós ouvimos. Uma vez um irmão chegou para o irmão Reagan e disse, irmão Reagan, você não tem cuidado de falar coisas tão sérias, essa pregação de vocês da fé é uma pregação séria demais. Você vai prestar contas daquilo que você está falando. E o irmão Reagan disse para ele, você vai prestar contas daquilo que você está ouvindo. É sério o que a gente fala, mas é importante que o coração, irmão, esteja pronto para praticar cada verdade que é ouvida aqui. E eu vou te dizer, irmãos, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos se a gente simplesmente praticasse aquilo que a gente está ouvindo. Então eu quero te animar, não quero te desanimar não quero que você fique triste. Eu quero que você saia daqui com essa motivação no coração. Eu vou praticar as verdades que Deus está me fazendo conhecer. E o primeiro fundamento é esse de fé. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus 11, no versículo 1. Eu quero tentar trazer um panorama de como fé funciona e do que é a essência da fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o escritor de Hebreus diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A palavra fé, a palavra grega, pistes, e pistes significa uma convicção baseada em algo que você ouve.
Alguns anos atrás eu ouvi o pastor Scott Webb falando algo muito interessante. Ele disse que se você for pegar um pouco nas escrituras, você vai ver que parece que o diabo ele costuma usar um pouco mais os olhos das pessoas. A exemplo de Eva, o diabo, aquela serpente chegou para ela e disse: olha para essa fruta, vê como ela é boa para ganhar entendimento. E eu fico pensando, irmãos, como o diabo o bicho é bom de marketing. Porque eu nunca vi você olhar para uma fruta e pensar: eita, essa fruta é boa para dar entendimento. É uma coisa um pensamento totalmente aleatório, mas o diabo botou isso na cabeça de Eva. Essa fruta vai te deixar inteligente, vai fazer com que você saiba coisas que só Deus sabe, tudo isso, e a gente sabe do que aconteceu. Eva acabou sendo tentada por aquilo, comeu e deu para o seu marido. A Bíblia fala lá em 1 João que existe uma concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. E nenhuma dessas procede do Pai. Deus, ao invés de trabalhar com os olhos, parece que ele trabalha mais com o ouvir. Por quê, irmãos? Porque aquilo que está diante dos teus olhos pode mudar. Mas aquilo que Deus imprime no teu coração por meio das palavras, o diabo não pode roubar. O diabo pode mudar o que é físico, mas o diabo não pode roubar a palavra do teu coração se você não deixar. E eu gosto de uma definição do irmão Myles Munroe sobre esperança. Ele diz que esperança é uma imagem do teu futuro que te traz alegria agora. Pense sobre isso. Esperança é uma imagem que é pintada dentro de você, não é de um quadro, é uma imagem pintada dentro de você. E essa imagem deve te trazer alegria agora. Se a imagem do que Deus está pintando dentro de você não te traz emoção alguma ou reação alguma, ainda não é esperança bíblica. Porque a esperança bíblica, ela nos leva a um nível de alegria agora. Por que eu estou falando isso? Se você for pensar na nossa maior esperança, qual é a nossa maior esperança, irmãos? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma esperança aí, irmãos? Pelo amor de Deus, irmão, reaja. Eu estava lendo esses dias um livro de um cara muito inteligente, irmãos, um astrofísico bem conhecido, e ele estava falando um pouco sobre porque ele era ateu e algumas coisas assim, e aí no final ele disse: cara, as pessoas me perguntam, e você não tem esperança? Ele disse: claro que eu tenho. Um dia, essa terra aqui, ela vai ser engolida aí por uma outra galáxia e alguma coisa vai acontecer, e no final das contas... Peraí, deixa eu começar do começo. Ele disse: eu vou morrer, meu corpo vai virar pó, esse pó um dia vai ser misturado com outros fragmentos de outros astros, e vai ter uma colisão, e eu ainda estou lá, de alguma forma meu pó está lá. E aí, quando a Terra for destruída, o pó cósmico da Terra vai sair voando aí e eu vou virar pó de estrelas. Irmãos, que diabo de esperança terrível. O cara, meu irmão, o cara inteligente, viu? A esperança do cara é que um dia ele vai virar pó de estrela e ele está feliz demais com essa esperança. Irmãos, nós temos uma esperança maravilhosa. Ela não murcha, ela não seca, e a certeza de que a gente tem, irmãos, é que independente do que aconteça aqui embaixo, nós vamos estar com o Senhor e estar com Ele para sempre. Isso é uma esperança, irmãos. Jesus disse que voltaria. O que é esperança? Alguma coisa relacionada ao futuro. Está apontando para o que vai acontecer. O que traz esperança ao coração? Ouvir a palavra de Deus. Talvez você diga: pastor, eu estou sem esperança hoje. Não se preocupe, meu amigo, é só ouvir a palavra. A palavra vai depositar esperança dentro de você. A palavra vai começar a pintar esse quadro. E quando você começar a ficar alegre sobre esse quadro, esse é o fundamento da esperança bíblica. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que pistes é uma convicção, fé é uma convicção baseada no que eu ouço. Fé não é esperança, são duas coisas diferentes. Mas deixa eu definir primeiro fé aqui antes da gente voltar para a esperança. Pistes é uma convicção baseada no que eu ouço. Essa palavra pistes, ela vem de uma outra palavra grega chamada pithos. E essa palavra pithos significa uma persuasão, alguém que se deixa persuadir. Eu vou te dizer, irmãos, tem muita gente que não aceita o evangelho porque não quer.
Às vezes a gente pensa que com um bom argumento talvez conseguiria trazer essa pessoa para o evangelho. Irmãos, o evangelho ele não funciona baseado apenas em argumentos. É obra do Espírito Santo sobre a palavra ministrada. Claro que você tem que ter bons argumentos. Você tem que conhecer a verdade. Está tudo bem sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é que tem gente que de forma volutiva vai dizer: eu não quero o que eu estou ouvindo, eu não vou aceitar isso. A Bíblia diz que essa é uma opção das pessoas. Os irmãos estão comigo? Porque, além de ouvir, eu tenho que me deixar persuadir. Provérbios 4,10 demonstra esse princípio, quando ele diz: filho meu, ouve as minhas palavras e aceita as minhas palavras. Quantas vezes, irmãos, o coração ele tá com aqueles freios puxados. Deus não vai conseguir fazer o que queria, enquanto não houver essa liberdade de dizer: eu quero ser persuadido pela sua vontade. Eu tenho argumentos, eu tenho pensamentos, mas eu vou subjugar os meus pensamentos e deixar a tua verdade prevalecer sobre os meus pensamentos. Isso é pela fé mesmo, irmãos. Os irmãos estão comigo? Tem coisa que a gente só vai entender pela fé. Hebreus 11 vai dizer isso, versículo 3. Agora, pistes, fé é a certeza, diga certeza. A palavra certeza no grego é hipostasis. E significa uma base, um fundamento, é uma estrutura sobre a qual alguma coisa é edificada. Então, fé é o fundamento, fé é essa certeza de coisas que se esperam. Então, eu falei que a esperança bíblica é essa imagem pintada no coração. Fé atrai essa imagem, essa esperança do futuro para agora, porque fé sempre é no presente. Os irmãos estão comigo? Parece uma coisa simples. Ah, irmão, você vai receber cura se Deus quiser, pastor. Não. Deus quiser não é fé ainda não. Deus quiser demonstra insegurança da vontade de Deus. Como eu vou ter segurança da vontade de Deus? Ouça a palavra. Ouvir a palavra continuamente vai limpar, irmãos, a tua forma de pensar. Agora não é ouvir uma vez perdida na semana, não. É continuar exposto a essa verdade. Ela vai trazer limpeza para você. Jesus disse lá em João no capítulo 15, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ei, irmãos, ao invés de lutar com a sujeira com as suas mãos, deixa a palavra produzir a limpeza necessária na tua mente, na tua forma de pensar. Os irmãos estão comigo? E quanto mais eu ouço a palavra, mais minha esperança é fortalecida. E a fé, ela também vem pelo ouvir. Fé é a base para o cumprimento daquilo que eu espero. E ele continua dizendo no versículo 1, fé é a convicção, diga convicção. Eu gosto dessa palavra, é uma outra palavra no grego, chamada elekos. E essa convicção significa uma persuasão a despeito de qualquer evidência visível, mas eu gosto ainda mais dessa definição. Convicção é uma prova interna. Você não precisa estar provando para todo mundo aquilo que você está crendo, irmão. Você não precisa dizer: ei, concorda comigo aqui que vai dar certo, é isso aqui. Não, isso não é fé não, irmãos. Fé é um nível de convicção interna, sem precisar de constatação exterior nenhuma. É algo que eu simplesmente sei porque sei. Como estão entendendo, irmãos? Eu não preciso fazer um exame de sangue para saber qual é o meu sexo não, irmãos. Graças a Deus, né? Minha mulher está aí para testar, não está aqui não, mas ela podia estar, para dizer que é verdade. Irmãos, eu não preciso ficar... Não, eu sei, eu não preciso fazer exame para isso não, moço. Eu sei quem eu sou. Eu nem preciso provar isso para os outros. Mas eu simplesmente sei por dentro. Os irmãos estão entendendo? Quando você está crendo a respeito de alguma coisa, você não precisa Deus descer do céu para atestar alguma coisa, o profeta vir para você e dizer: meu filho, vai acontecer como você está crendo. Não, é um testificar interior. Um testemunho por dentro. Fé é o firme fundamento. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que eu não estou vendo. Uma vez que eu começo, irmãos, a deixar esse fundamento sólido no meu coração, vai ser mais fácil lidar com todas as outras verdades da palavra de Deus. Por quê? Tudo que diz respeito ao reino de Deus se baseia na fé. Fé não é a única coisa que a gente vai pregar dentro da igreja, irmãos. Mas sem entender fé, você vai ficar de fora de todos os benefícios que estão disponíveis para a gente hoje.
A gente nem vai conseguir compreender plenamente o que Deus pensa, qual a vontade dele para a nossa vida. Agora a pergunta é, por que o escritor de Hebreus, ele começou a falar sobre fé nesse momento? E aí a gente vai voltar para o capítulo 10, no versículo 32. Se você quiser voltar lá comigo, por favor. Verso 32, ele diz: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes daqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Os irmãos estão comigo? O que aconteceu com esses irmãos? Eles, quando abraçaram a fé, eles eram judeus e agora abraçaram a fé. Até então, eles estavam, irmãos, em um governo romano que mantinha costumes gregos, mas que respeitava a lei dos judeus sobre os judeus. Então, o líder judeu ele tinha uma grande autoridade, meio que governamental mesmo, sobre o povo. E quando os irmãos começaram a dizer, agora eu estou crendo em Jesus, irmãos, a situação ficou pesada para o lado deles. Eles tiveram que começar a pagar mais impostos do que os outros que eram judeus. Era mais confortável permanecer judeu. No entanto, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 32, que quando esses irmãos, se você for ler a carta toda de Hebreus, ela é um livro que contrasta as alianças, e que vai mostrar, olha, acontecia assim no Antigo Testamento, mas agora, por causa de Jesus, tudo mudou. E ele mostra a superioridade de Cristo. Graças a Deus pela lei, melhor do que a lei é a graça. Ele vai falar graças a Deus pelo sacerdócio levítico, graças a Deus porque agora ele é o nosso sumo sacerdote. Graças a Deus por Moisés, graças a Deus por Jesus. E aí, irmãos, quando esses irmãos entenderam que é melhor viver com Jesus, os irmãos estão comigo? Vou te lembrar, ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele, irmãos, que tudo faz sentido. Fé não foi pensado por Deus para ser um valor que a gente administra a despeito dele. Fé, irmãos, foi dado para que a gente possa comungar com Jesus de uma vida intensa em um relacionamento com Deus. O que eu quero provar hoje à noite, se eu conseguir, é que fé não é apenas uma fórmula, mas fé é um valor relacional. Os irmãos estão aqui? Então os irmãos começaram a sofrer. Agora eles estavam perdendo os bens dele, estavam tendo os bens confiscados. E qual era a saída para eles? Duas. Ou eles rejeitavam Jesus e voltavam para o judaísmo, ou eles sustentavam aquele momento difícil na expectativa daquilo que Deus diz a respeito daquele que crê em Jesus. Em outras palavras, eles tinham que confiar em Deus como seu justo juiz. Aleluia. Agora, no que diz respeito à vida da gente, irmãos. Será que a gente... Não, vou fazer isso não, eu cheguei aqui agora. Depois eu vou entrar nesse assunto. Vamos voltar para cá. Os irmãos estão sofrendo, certo? E aí o escritor de Hebreus diz para eles, gente, vocês estão sofrendo agora. Essa é como se fosse uma segunda onda de sofrimento, porque voltou a ter pressão e perseguição sobre eles. E aí o escritor de Hebreus começa a dizer, gente, lembra como foi no começo? Vocês aceitaram com alegria a expoliação dos bens de vocês. Quem aceita com alegria perder os seus bens? Esses irmãos, porque eles disseram, se for para ficar com Jesus, eu posso perder qualquer coisa. Ele é melhor do que qualquer coisa, eu já entendi. Os irmãos estão comigo? E agora o escritor de Hebreus vai animar os irmãos, versículo 35. Ele diz para eles, portanto, irmãos, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Essa palavra confiança é a palavra grega parrésia. Ela é uma confiança que te leva a falar alguma coisa. É uma confiança que muda a tua fala. Deixa eu te dizer, se a tua fé não está mudando a tua forma de falar, não é fé ainda. Porque fé, irmãos, parrésia, essa confiança, ela vai te levar a não calar a boca. Imagina aí,
Está todo mundo perseguindo os cristãos. Esses irmãos, além de não voltar para o judaísmo, continuavam pregando Jesus. E o escritor de Hebreus está dizendo para eles: ei, irmão, eu sei que você está debaixo de pressão, mas mesmo debaixo de pressão, não deixa a tua confiança ir embora. Não muda a tua confissão. Continua falando a mesma coisa. Porque essa fé, irmãos, quem olha de fora, irmãos, talvez estivesse com pena dos judeus que se converteram. Mas o escritor de Hebreus parece que não está com dó, com pena deles não, irmãos. Ele está dizendo: continua, vai um pouco mais, sabe por quê? Está bem perto do teu galardão. Irmãos, como é triste ver que existem alguns irmãos que passam anos perseverando sobre algumas coisas. Eles até estão crendo na palavra de Deus, mas não é apenas crer e receber instantaneamente. Crer e vai receber sim, mas muitas vezes você vai precisar perseverar. E eu tenho uma boa notícia: a fé genuína talvez não garanta um resultado instantâneo, mas te garante muita paz e alegria enquanto você está debaixo do espírito da fé. Se você for olhar, Josué e Caleb, irmãos, eles não entraram na terra prometida instantaneamente. Eles passaram 40 anos paralisados, num certo sentido, de entrar na terra prometida por causa da incredulidade dos outros. Mas lá no capítulo 14 de Números, a Bíblia diz que Josué estava falando com Caleb e dizendo para ele: meu filho, se você quiser, pega o pedaço da terra prometida que a gente tem. Não é o que Deus te prometeu, mas é melhor do que um chute nas costas. Fica com esse... Ele disse: eu vou ficar com um pedaço de terra qualquer? Vou não, eu quero aquela montanha, eu quero aquele lugar que Deus me prometeu. E ele diz assim: porque 40 anos atrás, eu tinha 45, Deus me disse: olha, a tua terra é essa, a montanha que eu estou te dando é essa. Tal qual foi a minha força naquele dia, tal é a minha força agora, para entrar numa batalha, sair dela e possuir o que Deus me deu. Irmãos, deixa eu te dizer mais uma vez: o espírito da fé talvez não garanta resultados instantâneos para você não, viu? Se você está querendo algo instantâneo, talvez não seja o que você está esperando. Mas eu tenho boas notícias: se você se colocar debaixo desse fundamento da fé bíblica, paz e alegria vão te guardar. Uma paz que não depende do lado de fora, uma alegria que não depende de uma informação satisfatória, mas é uma paz e alegria proveniente do espírito da fé. Irmãos, quem está debaixo do espírito da fé sempre vai ter uma boa música para cantar, sempre vai ter um motivo para estar feliz. Eu imagino Josué e Caleb, irmãos, fazendo um churrasco e conversando lá. Cara, e aí, bicho? Irmãos, esse churrasco não estava desanimado. Eu não imagino Caleb dizendo: se não fosse esses miseráveis, desses incrédulos, a gente já estava possuindo a terra 40 anos atrás. Irmãos, não sei se aconteceu com você, mas eu lembro do povo da minha família, às vezes. Meu avô tinha tudo para ser... Toda família tem um avô que se não fosse ele, estava todo mundo rico. Já viu isso? Se não fosse teu avô fazendo besteira, estava a família toda suave, tranquila. Irmãos, esse não era um ambiente de Josué e Caleb, não. Se não fosse aqueles miseráveis lá na entrada da terra prometida, eles duvidaram de Deus, perderam o melhor, por causa deles a gente estava atrasado. Não, irmãos. Quando você está vivendo pela fé, você está andando com Deus, quer seja no começo, no final do processo, você vai ter paz e alegria, irmãos, comunhão com Deus. Ai meu Deus, não vou ter tempo de... Vamos tentar terminar aqui. A tua fé, irmãos, ela tem uma grande recompensa. Versículo 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Por quê? Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo vive pela fé. Ah, pastor, mas tem aflições, mas tem batalhas, e as pessoas às vezes cantam sobre a batalha, as pessoas choram por causa da batalha, mas irmãos, a Bíblia manda você colocar os seus olhos em Jesus e não é na batalha não, mas tem uma batalha estourando do lado de fora. Mas irmãos, a Bíblia diz que você está chamado não para combater qualquer batalha, mas para estar no bom combate da fé. E o bom combate da fé, irmãos, não vai te levar a estar chorando. Ai, minha cachorrinha, meu Deus, olha a minha situação, olha o que está acontecendo, olha o que o diabo fez. Uma vez o irmão Charles Capps estava orando a Deus, e ele foi orar e disse: Senhor, olha o que está acontecendo, o diabo disse que ia me matar. E Deus disse para ele: quando tu vai parar de orar, me trazendo o que o diabo disse, e vai começar a orar, repetindo as minhas palavras, deixando as minhas palavras habitarem no teu coração? Quantos estão entendendo, irmãos?
Eu não quero trazer uma palavra de desânimo para você, não. Eu quero que você se anime mesmo. Mas o que vai produzir resultado para você é perseverar nas verdades que você tem ouvido. Deixar essas palavras habitarem no teu coração. Mais cedo ou mais tarde. O que eu posso te garantir é isso. O diabo não vai conseguir impedir a tua fé de produzir resultados. Ele não consegue impedir a lei da fé de funcionar. O que Deus disse vai acontecer. Porque aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Mas o versículo continua: e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Para quem ele está falando isso? Para um grupo de irmãos que tinham, irmãos, a possibilidade de voltar atrás fácil demais. Era só dizer: voltei a ser judeu, me devolve o meu kippah aqui, rapaz, vai até tapar minha careca, devolvo o chapeuzinho aqui. Não, irmãos, eu declaro sobre a sua vida: você não é dos que retrocedem. O povo de Israel estava pensando, irmãos, na hora do problema, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a dizer: tá ruim demais aqui, bicho. Lá no Egito também estava, mas pelo menos tinha cebola. Eu não sei se você nota, mas é o mesmo papo que alguns crentes têm. Ah, estou passando tanta dificuldade. Eu lembro de um menino que chegou na igreja, estava orando com ele, irmãos, milagres aconteceram e a vida dele foi mudando. Eu era pastor lá em João Pessoa, eu acompanhei esse rapaz. Aí ele chegou para mim e disse: pastor, acho que eu vou sair da igreja. Disse: por quê, cara? Está tão difícil, pastor, tantos problemas, tanta situação. Eu disse: ah, e tu não tinha problema antes, não? O pessoal fala como se fosse assim. Já ouviu gente reclamando da igreja desse jeito? Ah, pastor, tem muita gente falsa dentro da igreja. Vai para o mundo, lá é top. Tu vai ver o que é que vai acontecer. As conversas, né, bicho? Eu disse: não, cara. Mas tua vida não começou a mudar? Foi, pastor, no começo era fácil demais. Eu nem orava, eu só desejava e Deus trazia. Agora é uma dificuldade tão grande, eu tenho que crer, tenho que confessar, Isso é coisa linda. Quer ser tratado como bebê a vida toda? Botar no colo, alguém ore por mim, alguém resolve meus problemas. Rapaz, te orienta, bicho. Começa a reagir com a fé que você tem. Faça alguma coisa com a fé que você tem. Enquanto você deixar a derrota como uma opção fácil demais, a tua alma vai querer voltar atrás. Lá na frente eu não vou ler por causa do tempo, mas Hebreus 11 diz que Abraão, irmão, se ele quisesse, ele podia ter voltado para onde ele saiu, mas ele não considerou mais essa possibilidade. Minha oração por você hoje à noite é que você comece a desconsiderar determinadas possibilidades. Ah, e se não der certo? Não tem mais e se não der certo, irmãos. Vivendo pela fé, Deus vai cumprir exatamente o que ele disse. Mas eu quero pontuar algo antes da gente finalizar. Qual é a essência da fé, irmãos? A essência da fé é agradar a Deus. Aquele que retrocede não vai agradar a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer, avança aí um pouquinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Apocalipse 4:11, irmãos, diz que Deus criou todas as coisas para o seu prazer. Você foi criado para o prazer de Deus. E a forma de você agradar a Deus é vivendo pela fé. Fé, o propósito, a essência da fé nem foi trazer resultado para a gente. Foi agradar o coração de Deus. Amém? Mas graças a Deus essa não é a única atribuição da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus, diga: se aproxima. Irmãos, Deus quer que você cresça na fé, porque Ele quer ter um relacionamento cada vez mais pessoal com você. Se você voltar alguns versículos aqui, o 4 e o 5, ele vai dar dois exemplos. Ele vai falar primeiro sobre Caim e Abel. Quantos lembram do que aconteceu? Caim e Abel. Um ofereceu a Deus o seu melhor, as primícias, e o outro ofereceu também, só que não as primícias. Às vezes a gente pensa que uma pessoa que não tem fé, ela não vai oferecer, ela nem vai agir. Mas é possível uma pessoa agir e ainda assim não estar fazendo aquilo pela fé. Razão pela qual Deus se agradou de Abel e do seu procedimento e rejeitou Caim por causa do coração de incredulidade de Caim. Os irmãos estão comigo?
Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquilo foi um sacrifício, o que procedeu de Abel foi um sacrifício agradável a Deus. Deixa eu te dizer, viver pela fé vai fazer com que você tenha um nível de relacionamento mais íntimo com Deus, a ponto de você considerar as outras coisas bem menos. Sabe, irmãos, o forte apego a coisas materiais demonstra que não existe crescimento espiritual ainda. Porque quando a gente começa, irmãos, a ter consciência da presença de Deus e pela fé a gente começa a agradá-lo, a valorização das coisas começa a diminuir. Ficou triste, eu vou mudar de assunto. Ele continua dizendo, versículo 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus não falou muita coisa, parecia que os dois estavam recebendo, ou os dois estavam fazendo o que era justo. No entanto, só Abel estava recebendo aquele selo de aprovação. Deixa eu te dizer, irmão, às vezes a gente faz cálculos na hora errada, sabe? Não sei se isso acontece com você, mas a gente fica julgando, rapaz, será que eu estou fazendo tudo que Deus disse? Não aconteceu ainda o resultado. E agora? E agora tenha calma, irmão, deixa eu te avisar. Em primeiro lugar, o benefício que a fé vai trazer para você é a aprovação de Deus sobre aquilo que você está fazendo. Pode ser que inicialmente as pessoas não reconheçam, mas mais cedo ou mais tarde, a aprovação de Deus vai fazer com que você permaneça. Em outras palavras, pode ser, irmãos, que haja uma espécie de confusão e não seja tão claro a distinção entre aquele que crê e aquele que não crê num determinado momento. Mas eu te garanto, irmãos, a tua fé vai te conduzir à vitória, a tua fé vai te conduzir ao bom testemunho diante de Deus. E depois o exemplo que a Bíblia vai dar é o exemplo de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus na sua geração. E a Bíblia diz que Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Mais uma vez, fé está levando essa pessoa a um relacionamento com Deus, não um relacionamento com coisas, não um relacionamento com resultados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque senão, às vezes, a gente fica consumista demais. A gente fica viciado em um resultado. Quando, na verdade, fé vai te levar a agradar o coração de Deus antes de qualquer outra coisa. Mas, imagina, irmãos, Enoque buscando a Deus. E talvez durante o período em que ele buscava a Deus, nem todo mundo estava concordando com o que Enoque estava fazendo. Imagina os amigos de Enoque. Enoque está onde? Não, o bicho está orando. Rapaz, Enoque, tu vai perder tua juventude, cara. Vamos sair. Não, vão lá vocês, eu tenho umas coisas para fazer com Deus. Enoque, tu pensa que é quem, bicho? Para viver uma vida diferente de todo mundo. Os irmãos estão com Enoque lá, né? Volta aí para a adolescência de Enoque. Enoque, vamos sair? Vou nada, bicho, eu tenho um negócio para fazer aqui, eu vou buscar a Deus. Enoque, tu não é diferente da gente não, cara, tu também vai morrer. Enoque, deixa comigo. Eu estou aqui com Deus. Aí alguém vai dizer, pastor, mas era Enoque. Por que tu acha que está escrito em Hebreus 11, essa galeria inteira, irmãos? Já ouvi uma pessoa dizendo, cara, é porque vocês ficam usando, olha o exemplo, Abraão, olha o exemplo, Davi, e tu quer usar o exemplo de quem deu errado, é? Pois usa o exemplo de Judas, o exemplo... Não, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé vocês não leram o versículo não. Aqueles que pela fé e longanimidade ou perseverança alcançam a promessa. Hebreus 11 está escrito para você se inspirar, irmãos. Se esses homens puderam, você também pode viver pela fé na sua geração. E eu vou repetir. Talvez alguém chegou para Enoque dizendo, Enoque, todo esse teu cuidado, cara. Tu vai morrer como todo mundo. Irmãos, Enoque foi poupado da morte. Ele não viu a morte. Por quê? Por haver obtido o testemunho de ter agradado a Deus. Talvez, irmãos, você vai ser o primeiro a ter o testemunho para contar do que você está enfrentando.
Mas boas notícias, Daniel nunca tinha lido o testemunho de alguém que escapou da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego nunca tiveram testemunho de alguém que escapou da panela. Irmãos, eu tenho boas notícias para você. Pode ser que você seja o primeiro a dar o testemunho daquilo que você está passando. Mas uma coisa, fé sempre funciona. Fé sempre vai nos levar para esse lugar. E mais, versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o... Deus não tem problema com galardão. O que você precisa, irmãos, de galardão para a sua fé? Ele está pronto para dar. Agora a Bíblia diz que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus não é galardor de quem caça galardão. Claro que Ele oferece galardão, e o galardão é para a gente, irmãos, uma esperança mesmo. Mas a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Busca o Senhor. Ame o Senhor, ande com o Senhor. Eu tenho boas notícias. A tua fé vai fazer com que tudo que Ele tem para a sua vida venha a se manifestar. E Efésios capítulo 1 diz que não tem bênção alguma que esteja retida de você. Mas melhor, irmãos, do que todas as bênçãos juntas, é o relacionamento que você pode desenvolver com o abençoador. Melhor do que o galardão, o galardoador. Melhor do que esse lugar de vitória, aquele que nos concedeu vitória. Ele é melhor do que tudo isso. E vivendo pela fé, irmãos, eu te garanto, você vai viver uma vida de alta produtividade, claro, mas uma vida de alta... Tá faltando as palavras, irmão, desculpa aí, é por causa do alemão. Brincadeira, só porque eu esqueci mesmo. Mas você vai agradar a Deus de forma intensa. E o testemunho dele sobre a tua vida dizendo: meu filho, mesmo passando por aquela situação, mesmo enfrentando aqueles problemas, ele permaneceu firme na fé. Toma o galardão que você está precisando. Eu vou te dizer, eu fico pensando, irmãos, quando Deus estava lá, Jó fala... Quando Satanás estava querendo acusar Jó diante de Deus, e é o que o diabo faz, ele tenta acusar pessoas o tempo inteiro, ele é o acusador. Deus olha para Jó e diz: ei, Satanás, tu viu meu servo Jó? Deus não estava, irmãos, querendo arrumar problema para Jó. Deus estava agradado da atitude de Jó. Viste o meu servo Jó? Eu creio, irmãos, que Deus vai testemunhar a teu respeito. Viste o meu servo? Está vendo Satanás aqui, ó, todas as pressões contra ele, ele continua vivendo pela fé. Irmãos, uma coisa é levantar as mãos e dar graças a Deus quando está tudo bem. Mas eu quero te dizer hoje à noite, quando você faz isso pela fé, irmãos, existe um movimento do sobrenatural para te alcançar e para manifestar aquilo que Deus já liberou a teu respeito. Agora você precisa reagir. Olha para o seu vizinho, diga: reaja. Vai, ele reagiu, irmãos. Quem está crendo, eu vou te dizer o primeiro sinal de quem está crendo: alegria indizível, e a Bíblia diz que é cheia de glória, uma alegria que não passa, que não murcha. A tua fé vai te conduzir à vitória, a tua fé vai conduzir, irmãos, ao cumprimento das promessas que Deus tem para essa igreja. A tua fé vai fazer com que esse estado, de fato, o DF seja alcançado. Pessoas aqui sejam alcançadas pela vida de Deus em você. A gente não está aqui à toa não, irmãos, a gente está aqui para fazer a diferença mesmo. E à medida que você vive pela fé, você coopera com o plano de Deus. O diabo estava pensando: eu vou conseguir arruinar a vida de muita gente. Ele não contava com você cheio da fé do tipo de Deus no teu coração, intervindo em favor da vida de pessoas. O diabo pensou que iria sentenciar pessoas à morte. Ele não contava que ia encontrar um crente cheio do Espírito Santo, que anda com Deus, que agrada o coração de Deus e que vai ver manifestações de milagres através da sua vida. Irmãos, eu proclamo que nesses dias você vai começar a ver coisas que você só ouviu a respeito no passado. Eu ouvi de milagres acontecendo lá. Não. Milagres vão acontecer através de você nesses dias. Porque você não é dos que retrocedem. Posso orar por vocês? Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa igreja querida, Pai, na Asa Sul. Eu declaro em nome de Jesus todas as promessas feitas a esse lugar, Pai. Cada palavra, ela não foi esquecida, ela não foi engavetada, ela está sendo trazida nesses dias à tona, Pai, porque essas promessas vão se cumprir.
Ah, vai acontecer, Pai. Vai acontecer, vai acontecer. Obrigado, Pai. Obrigado pelo centro de cura vindo no tempo certo. Obrigado, Pai, por milagres extraordinários acontecendo, que vão chamar a atenção de tanta gente, Pai, mas que vai ser para o louvor da sua glória e para a propagação do seu reino. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu vou te dizer, não é sua responsabilidade se colocar em um lugar de destaque. Sua responsabilidade é brilhar. Tem coisas que Deus vai fazer por essa igreja que nenhuma propaganda no Jornal Nacional ia conseguir fazer. Deus está posicionando vocês. Deus vai promover encontros. Deus vai promover milagres. E o seu trabalho, irmãos, é continuar andando com o abençoador. Irmãos, se prepare. Coisas a respeito das quais você estava crendo por anos. Isso é a percepção que eu tenho no meu coração desde que eu cheguei aqui. Você não vai nadar e perecer na beira da praia, não. Você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Ah, pastor, mas eu já tive tanta expectativa e parece que só está trazendo frustração para mim. Não, não, não. Sai desse lugar e vem para o lugar da fé, debaixo do espírito da fé. O diabo vai dizer, ei, não aconteceu ainda não. Você vai dizer, Satanás, eu estou guardado em paz e alegria. Minha alegria não está na manifestação da bênção. Minha alegria é andar com o abençoador, com o galardoador todos os dias da minha vida. Minha alegria provém de andar com Deus. Isso é vida pela fé. E eu vou te dizer, no final das contas, irmãos, quem vai rir é você. As coisas sobre as quais talvez você está chorando hoje, vai ser motivo de riso e alegria. Porque o Senhor está mudando a sua sorte hoje à noite. Você pode se alegrar um pouco mais, levante suas mãos. Diga, eu creio na sua palavra. Diga, eu não vou retroceder. Eu não vou desanimar. Eu vou andar com Deus todos os dias da minha vida. Eu vou viver a melhor vida que pode ser vivida. Começa a dar graças a Deus por isso. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos antecipando grandes manifestações do Teu Espírito. Irmãos, tem coisas que precisam de um processo mesmo, dias e dias e dias. Mas às vezes, irmãos, Deus quer fazer coisas repentinas. Mas a gente tem que estar pronto pela fé para receber esses de repente de Deus. Estava falando para os irmãos, tem um texto, eu não vou ler mais que já acabei, tá? Só quero te animar um pouco mais sobre isso. O profeta estava tendo um tempo de fome em Israel, eles estavam cercados pelos inimigos deles. E por causa disso estava tendo grande inflação em Israel. O profeta se levantou e disse, olha, amanhã a essa mesma hora vai estar tudo normalizado. O general do exército de Israel disse, isso nunca vai acontecer. E o profeta disse para ele, você só vai olhar, mas você não vai desfrutar da prosperidade que está sendo declarada, por causa de incredulidade. O que aconteceu? No dia seguinte, irmãos, a Bíblia diz que houve um estouro e de repente aqueles inimigos que cercavam Israel fugiram e deixaram lá os seus acampamentos com todas as coisas. E tinham pessoas que estavam, se não me engano, eram leprosos. E esses leprosos, eles iam morrer por causa da lepra, só que estavam com fome. Eles disseram, se a gente vai morrer de todo jeito, a gente vai sair do acampamento e vai lá falar com esse povo. Quando eles chegaram nos acampamentos dos inimigos, irmãos, o acampamento estava vazio, não tinha ninguém. Eles começaram a olhar uma comida, eles começaram a olhar um despojo. De repente esses homens começaram a gritar para o povo que estava dentro dos muros, dizendo, ei, venham para cá, eles foram embora, é tudo nosso. Irmãos, o povo de Israel saiu correndo. Aquele general que estava na incredulidade, ele foi pisoteado pelas pessoas. Do jeito que o profeta disse, ele viu, mas não provou.
Eu sei que alguém pode não crer, irmãos. Eu não estou querendo jogar, o pastor está jogando praga ali, alguém que não crê. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo, irmãos, é que essa vida de fé é para aqueles que creem na palavra de Deus. Não importa o quão impossível pareça. Eu vou te dizer, irmãos, nesses próximos dias vai acontecer conforme Deus tem. Talvez pareça muito impossível, mas Ele não tem problema com o impossível, irmãos. Tudo é possível para aquele que crê. Quantos creem aqui hoje à noite? Tudo é possível para aquele que crê. Então começa a reagir aí, irmãos, começa a se alegrar. Vai acontecer como Deus disse. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos na sua palavra, Pai, e nós cantamos louvor nessa noite. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu com riso, e os nossos lábios com cânticos de gratidão. E quem olhar para a nossa vida vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós cremos, nós cremos. Em nome, você pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para a vergonha do diabo, ele não vai conseguir roubar a alegria do teu rosto. Ele vai pensar em ver os melhores capetas que eu tinha aqui. Não conseguiram roubar a alegria dele. Rapaz. Obrigado, Pai. Vai acontecer. Eu vejo rompimentos acontecendo aqui. Vai acontecer. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça.